Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre a derrota do Grêmio para o Corinthians em casa nessa fim de tarde, início de noite deste sábado. Pessoal, vamos começar pela escalação rapidamente. A gente teve a novidade, a estreia do jovem goleiro Thiago Beltrame, né? Mas o esquema tático, o Luiz Castro repetiu o que ele tem feito nos últimos jogos, com a utilização do Bright White de falso 10. No meio-campo, na defesa, o Marcos Rocha começou o jogo na lateral direita devido à questão de impedimento do Pavon. Na zaga ele jogou com o Vieri e com o Wagner Leonardo, em função também de lesões do Balbuena, do Luiz Eduardo, do Gustavo Martins, enfim, o Grêmio bem precário em termos de opções. E na lateral esquerda, o Pedro Gabriel. No meio ele jogou com o Arthur e o Léo Pérez, de volantes. O Bright White, como eu disse, de falso 10, né, jogando atrás do Carlos Vinícius, que estava no comando de ataque. Pelo lado esquerdo, o Gabriel Mack, pelo lado direito, o TT, que então vinha melhorando o seu desempenho, por isso conquistou aí a vaga do enamorado na condição de titular. Começou o jogo, pelo menos. O Grêmio começou melhor o jogo, contando, obviamente, com os erros do Corinthians, que parecia atrapalhado, nervoso, enfim, necessitando do resultado e passando por alguns momentos complicados. O Grêmio se aproveitou desse momento de dificuldade do Corinthians, pelo menos até os 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, e o Grêmio então sai na frente com o primeiro gol num belo desarme do Vieri, que na sequência lançou no ataque o Gabriel Mack, que tentou entrar para o meio para fazer o chute, foi desarmado, a bola sobrou para o Carlos Vinícius, que deu um toquezinho tirando do goleiro, o zagueiro deles conseguiu tirar em cima da linha, afastando, mas o Gabriel Mack estava chegando, só encostou para dentro das redes. Primeiro gol do Grêmio, o Grêmio vinha jogando melhor, como eu disse, contando com os erros, obviamente, também do Corinthians, e abriu o placar. Só que depois do gol, o Grêmio ele declinou um pouco. E parece que recuou, parece que pisou no freio, deu uma segurada no ímpeto do jogo. E o Corinthians, ao contrário, começou a apertar mais, começou a desenvolver melhor o seu futebol, começou a vir para cima do Grêmio, começou a ter chances de gol. Inclusive, obrigou o jovem goleiro Thiago Beltrame a boas intervenções, fez boas defesas ali logo após o primeiro gol do Grêmio. O Corinthians veio para cima, o Grêmio meio que se perdeu após o gol, não conseguiu continuar atacando, não conseguiu continuar forçando o Corinthians a cometer os erros que estavam cometendo em erro de passes, em saída, e o Corinthians veio para cima. E aí os caras empataram nos acréscimos do final do primeiro tempo. Após uma falha do Vieri, o Vieri teve os méritos e o crédito do início da jogada do primeiro gol do Grêmio, mas também falhou ao afastar mal a bola e oportunizar um rebote para um chute muito forte do jogador do Corinthians. Para mim, até aqui em casa se debateu se era um chute defensável ou não era. Eu acho que foi um chute muito forte e muito próximo, né, na entrada da grande área. Eu acho que realmente era difícil ali para o goleiro Thiago Beltrame fazer aquela defesa. Bom, final do primeiro tempo, 1-1, o Grêmio voltou para o segundo tempo, entraram o João Pedro no lugar do Marcos Rocha, que não estava legal mesmo no primeiro tempo, né? O Marcos Rocha realmente sem condições de jogar futebol profissionalmente, não tem a mínima condição. O João Pedro entrou, depois o enamorado entrou no lugar do TT, que não conseguiu também desempenhar as últimas boas atuações, as boas melhoras, a melhora de atuação que ele tinha tido nos últimos jogos, não conseguiu. Repetiu, o enamorado entrou para tentar fazer algo diferente, mas quem veio para cima foi o Corinthians. Quem virou o jogo foi o Corinthians. Mais ou menos ali por volta de 20 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz 2-1 e logo em seguida, antes de esfriar o segundo gol dos caras, eles já marcaram, numa bela jogada inclusive, os caras marcaram o terceiro gol, decretando praticamente a derrota do Grêmio, que não tinha nenhuma capacidade de reação, nenhuma força
não mostrava nenhum sinal de que conseguiria pelo menos empatar o jogo. Não conseguiu nem segurar o resultado. Imagina empatar e virar de novo. Não, 3-1 já estava decretado ali por volta de 20 e poucos minutos do segundo tempo. Como se não bastasse, aos 30, o goleiro Thiago Beltrame foi expulso. Saiu da área, cometeu uma falta, a defesa do Grêmio totalmente desorganizada, o goleiro, lamentável, uma pena, o goleiro que demonstrou ser um bom goleiro, ele não teve culpa em nenhum dos gols, pelo menos no meu ponto de vista. Ele saiu para tentar ajudar e acabou cometendo a falta e acabou sendo expulso, e aí sim, definitivamente acabou com as chances do Grêmio de tentar alguma coisa diferente de um placar que 3-1 em casa, numa disputa de fuga do rebaixamento, da zona de rebaixamento, contra um adversário que não vinha tão bem assim no campeonato, assim como o próprio Grêmio. Mas isso é a marca de que as coisas realmente precisam mudar. Não dá mais. Assim não dá mais. O Grêmio tem possibilidades de terminar a rodada na zona de rebaixamento e ir para a parada da Copa dormindo na zona de rebaixamento. E como eu tinha previsto, achado, né? Não previ, eu acho que se o Grêmio terminasse próximo da zona de rebaixamento ou dentro da zona de rebaixamento na parada da Copa, eu acho que haverá mudanças no comando técnico na volta para o segundo semestre. Eu não só acho que haverá, como eu acho que deverá ter, né? Infelizmente, o Luiz Castro não conseguiu implementar sua ideia de jogo. Ele insiste com algumas coisas, ele mexe errado, ele tem a questão do elenco que pode não ser qualificado, mas, pelo amor de Deus, gente, não dá para aceitar passivamente só porque o grupo não é qualificado, aceitar que o time vá declinando cada vez mais, ao ponto de nós corrermos o risco de rebaixar mais uma vez. Vai ter que ser feito um acordo da direção, vai ter que ser feita uma negociação para a rescisão do contrato. Não sei como o Grêmio não tem nem patrocinador master para ajudar numa rescisão, mas algo deverá ser feito. O Grêmio não tem como, a torcida, nós gremistas não podemos aceitar a manutenção dessa comissão técnica. Não deu certo, gente. Não deu certo. Não dá para aceitar. O Grêmio não consegue desempenhar um bom futebol. Mas ganhou do Santos 3-1. Pelo amor de Deus, gente. O Grêmio tinha que estar na primeira tabela, não digo disputando o título, mas pelo menos ali, sei lá, 7º, 8º. O Grêmio tem um grupo caríssimo, uma folha salarial altíssima, a começar pelo seu próprio comandante, o treinador Luiz Castro. O Grêmio tem, vamos dizer assim, por obrigação, não estar correndo riscos. Só que assim, se a gente visse que o time estivesse apresentando um futebol minimamente aceitável, se o time estivesse se esforçando para entender a ideologia tática do treinador, se o treinador estivesse conseguindo fazer o seu trabalho de uma forma que a gente pudesse ver isso em campo, até poderia se dar um desconto de que as coisas não estavam acontecendo por outra situação. Mas a gente não está vendo um trabalho bem eficiente, bem desempenhado. A gente não está conseguindo ver isso. E não é de agora. É desde o início do trabalho. Então, gente, assim, não está dando certo. E o Grêmio não pode correr riscos. O Grêmio tem que tomar, a direção do Grêmio tem que tomar uma atitude. Tem que resolver. E não é mantendo um treinador que não está conseguindo desempenhar o seu trabalho que as coisas vão mudar. É trocando a comissão técnica, trocando a ideologia de pensamento de jogo. Porque senão nós realmente assim, já vamos para a parada da Copa numa situação horrorosa. Imagina voltar do mesmo jeito. Então não dá. Não dá para continuar. Eu acho que haverá sim troca de comando técnico. Eu acho que deve ter sim troca de comando técnico. Se vai haver, não sei. Mas eu acho que
tudo caminha para que isso aconteça. E nós não queremos mais ver o Grêmio desse jeito. Sempre correndo risco, sempre sem saber o que vai acontecer. O Grêmio não pode. O tamanho do Grêmio não permite que nós torcedores sofremos desse jeito. É brabo, é brabo. É triste, mas algo tem que acontecer para que as coisas possam tentar melhorar. Bom, por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço que compartilhem, deixem o seu like, comentem. Quem que vocês acharam que foi o melhor do jogo? Quem vocês acharam que foi o pior do jogo? Eu acho que o pior do jogo, pelo menos no primeiro tempo, foi o Marcos Rocha. Tá? Eu acho que ele não desempenhou bem e até de uma certa forma comprometeu o lado direito do Grêmio. Para mim, quem jogou melhor no primeiro tempo foi o Gabriel Meck. Tentou arrancadas, fez o gol, tentou jogadas. Agora o segundo tempo foi triste de ver. O Arthur jogou bem dentro da possibilidade dele. Agora o resto, assim, realmente foi complicado. Tá? Léo Pérez até que não comprometeu tanto, até que jogou melhor. Mas, assim, realmente foi muito, muito, muito difícil ver esse time em campo hoje. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.